A homeopatia ela chegou ao Brasil, proveniente da França, em 1840. Em 1980, ela passou a ser reconhecida como especialidade médica pelo Conselho Federal de Medicina. Em 2006, passou a fazer parte do SUS. Ela surgiu na Alemanha através do médico alemão Samuel Hahnemann, numa época em que a medicina era muito limitada e os procedimentos e medicamentos muito tóxicos, a ponto de causar mais mortes do que curas. Com isso, Hahnemann resolveu parar de clinicar, mas continuou nas suas pesquisas para que pudesse encontrar um medicamento, um método que fosse mais natural e eficaz. Com isso, em 1796, Hahnemann descobriu a homeopatia. E o interessante é que, durante a fase de estruturação da homeopatia, Hahnemann teve alguns toques de genialidade. Primeiro, ao perceber nos seus pacientes que antes de surgirem os sinais e sintomas das doenças, algum fator se desequilibrava neles. E que ele percebeu que esse fator não era material, nem visível e nem mensurável, e que ele denominou de energia vital. E percebeu também que ela coordena todas as funções do organismo na sua base, na sua raiz. Hahnemann descobriu que a energia vital ela pode se desequilibrar diante dos fatores do dia a dia da vida. Sejam eles fatores físicos, como excesso de ruídos, de calor, de frio, de esforço, ou fatores químicos, como alimentos tóxicos, drogas, venenos dos insetos, das serpentes, ou fatores emocionais, como mortes, perdas, separações, guerras, conflitos internos, bullying, relações tóxicas. O fato é que a energia vital pode se desequilibrar diante de qualquer um desses fatores e o organismo vai reagir sob a forma de insônia, ansiedade, angústia, agressividade, intolerância, impaciência, culpa, medos, raiva. Ou pode surgir um conjunto de sinais e sintomas, como nas doenças. Que caracterizam as doenças? Ou os transtornos mentais, aquilo que o paciente for mais sensível, mais vulnerável geneticamente. Hahnemann, então, ele percebe que para tratar os seus pacientes, ele teria que reequilibrar essa energia vital. Então foi buscar na natureza elementos, foi desenvolver metodologias para que pudesse extrair dos elementos da natureza o seu potencial de cura. E esses elementos que vão se transformar nos remédios homeopáticos, eles podem ser de origem vegetal, como beladona, nux vomica, acônito, staphysagra, ou de origem mineral, como sulfo, calcária, ouro, fósforo, arsênico álbum, ou de origem animal, como os venenos dos insetos, das serpentes, secreções do organismo. Hahnemann percebe que, e aí está o outro toque de genialidade dele, que para ele ter os medicamentos que pudessem reequilibrar a energia vital, ele não poderia extrair o princípio químico desses elementos, mas sim o princípio físico, o princípio energético, a memória energética desses elementos, para que estivesse na mesma dinâmica da energia vital
e poder reequilibrá-la, possivelmente por um mecanismo de ressonância. E Hahnemann percebe ainda que, para ele poder tratar as doenças dos seus pacientes, ele teria que individualizar, personalizar esses medicamentos. Isso é o nosso dia a dia, é a nossa busca de sempre encontrar um medicamento que seja mais profundo, que seja individualizado para aquele paciente que possui aquela doença ou aquele transtorno mental. Por exemplo, numa alergia, numa rinite alérgica, que é muito comum o quadro dela de tosse, espirros, coriza, congestão nasal, lacrimejamento, ardência nos olhos, no nariz. O fato é que, com esse quadro de sinais e sintomas, Hahnemann percebeu que não era suficiente para individualizar, para ter o remédio personalizado para esse paciente. Ele teria, então, que modular, detalhar, repertorizar não só os sinais físicos, mas também os sintomas emocionais desse paciente. Como, por exemplo, numa rinite, nós vamos buscar o grau de ansiedade, de irritação ou de sofrimento desses pacientes, que é portador dessa rinite alérgica ou de qualquer outra doença. Nessa repertorização, nós vamos ter aquele remédio mais individualizado para reequilibrar essa energia vital e devolver aos nossos pacientes o sono mais tranquilo, acalmar a ansiedade, a irritabilidade, a angústia, os medos. E com isso, também o medicamento vai modulando as funções e os sinais e sintomas dessa rinite vão desaparecendo. Com isso, o paciente pode readquirir plenamente o seu bem-estar físico, mental e social. Essa foi a busca do Hahnemann e que nós, seguindo todos os seus ensinamentos, nós utilizamos e os pacientes são beneficiados com esse tipo de tratamento. O interessante é que o remédio personalizado, ele é específico para aquele paciente que tem aquela doença. Porque nós sabemos que cada paciente tem o seu modo peculiar de adoecer. Hahnemann passou isso nos seus ensinamentos. E durante esses cerca de 228 anos de existência da homeopatia, vários pesquisadores como Kent, Allen, Viginovsky, Pasquero e outros recentes que descobriram métodos, pesquisando novos remédios, novos instrumentos, novos repertórios, para que traga para a homeopatia uma evolução, uma atualização e ela possa estar acompanhando toda a evolução da tecnologia e da medicina convencional. É interessante sabermos que a homeopatia, ela trabalha a base, ela trabalha o início do desequilíbrio das funções. Com isso, nós vamos estar trabalhando a causa das disfunções. Eu sou muito otimista, em breve, com o avanço da homeopatia, da física e da medicina, pesquisadores, cientistas vão descobrir métodos que poderão encontrar não só o campo de onda, mas também o comportamento da energia vital no ser humano, não só no ser humano, mas também em todos os seres vivos,
bem como o campo de onda e o comportamento nos medicamentos homeopáticos. Um ponto importante é que as doenças e os transtornos, eles são multifatoriais. Portanto, eles devem ter uma abordagem multidisciplinar. A homeopatia, ela integrando a esses outros conhecimentos, eu creio que ela possa trazer uma ajuda importante, porque a ação dos seus medicamentos está na causa, na base, no início da disfunção. Portanto, vai ter uma atuação específica e sistêmica nos pacientes portadores dos transtornos mentais e das suas doenças. A homeopatia, integrada à medicina convencional, à psicologia, à nutrição, à fisioterapia, aos esportes, às artes, enfim, de acordo com cada caso clínico, eu percebo e sou otimista que ela pode trazer esse conjunto de ações, essa multidisciplinaridade, devolver ao paciente o seu pleno bem-estar físico, mental e social, para que o indivíduo possa fazer escolhas mais conscientes e adequadas na busca dos seus projetos de vida e dos seus sonhos. Eu gostaria de finalizar trazendo um pensamento muito interessante do Nietzsche, quando ele diz que toda convicção é uma prisão. Muito obrigado e até breve.